adoração de corpo, alma e espírito. Vamos louvar o Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto fala toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Diferente hoje é o meu coração. Amém, amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor, né? Um coração diferente, né? Nós temos que ver essas coisas, que Jesus deu um novo coração a nós. Aqueles que tinham um coração de pedra, coração duro, Ele deu um coração de carne, né? Na presença de Deus não há coração de ferro. Todos choram na presença de Deus. Amém? Em sua presença há santidade. Amém? A mensagem de manhã: não existe durão, certo? A mensagem de manhã é para qualquer um. Amém? Deus está lá martelando. É daquele jeito mesmo. É do jeito que a Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Bem, já sabemos que a Bíblia é o fundamento do cristianismo. Fora da Bíblia, qualquer coisa é falsa. Amém? A Bíblia é a verdade. A Bíblia é o centro da coisa. Se as religiões não saíssem da Bíblia, elas não erravam o caminho. Mas a razão por que elas erram o caminho é porque elas saem da Bíblia. E elas criam seus próprios estatutos, suas doutrinas, suas regras, e prendem os homens dentro daquele círculo de regras. E se ele sair daquele círculo para fazer o que a Bíblia diz, ele estará encrencado com a sua igreja. E então eles viram escravo daquela igreja. E nós já pregamos isso. A nossa pregação está baseada em São João, capítulo 5, versículo 39. Amém. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas cuidais ter vida eterna. Amém? Agora, esse tema que eu vou falar, nós vamos ler Provérbios capítulo 4, versículo 18.
iniciando esse tema. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Que é um tema que fala exatamente disso, da luz que vai clareando dia após dia, até se tornar dia completo. Amém? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Oremos. Grandioso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nossa vida, oramos a Ti, exaltamos o Teu nome, cantamos hinos de louvor a Ti. E agora, Pai, esta mensagem de Deus é uma mensagem evangelística. Pai Celestial, que ela possa atingir os corações eleitos em algum lugar. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A vereda dos justos é como o romper da aurora. O que é a aurora? É quando o dia vem nascendo, quando o sol começa lá embaixo, 5 horas da manhã, você começa a ver um clarão vermelho no céu. Você diz: a luz está chegando. Mas aquilo ainda não é a luz, aquilo é o clarão da luz. Amém? Aí você chega às 5:30 da manhã, ela está um pouco mais clara, e você fica feliz. Ali vem o sol, ali vem um clarão, mas ainda tem coisa melhor para frente, ainda vai clarear mais. Agora imagine se você parasse com aquele clarão das 5:30 e dissesse: não, já basta, já está bom demais. Você ia perder a próxima luz, que é as das 6 da manhã, é mais claro ainda. Mas se você disser: não, a luz das 6 da manhã está bom, já basta, você ia perder a luz das 8, que é mais forte, mais clara ainda. Amém? Amém. E aí, se você perdesse e dissesse: eu vou ficar só com a luz das 8 da manhã, você ia rejeitar a luz do meio-dia, que é a sua total força, a sua força máxima. E aqui a Bíblia está dizendo que a vereda do justo é como um romper da aurora, que vai clareando dia após dia até se tornar luz completa. No início você estava lá no catolicismo, adorava imagem de escultura, e para você estava certo. Você achava que estava certo porque você tinha um clarão. Aquilo era como as 5:30 da manhã da sua vida. Ali você acostumou com aquele claro. Eu tenho um tipo disso quando nós vamos morar no interior, na roça. A gente acostuma usando a lamparina. Nos primeiros dias, você quase não enxerga com a luz da lamparina. É uma luz fraca. Mas aí no terceiro dia em diante, você começa a acostumar com a luz da lamparina. E aí parece que você não sente mais falta da luz verdadeira, que é esta aqui. E aí você acostuma ali. E você fica a vida toda, aquela luz está boa, está tranquila, a lamparina está acesa, está tudo bem, você se acomoda. Mas no dia que você vem à cidade e que você observa uma luz como essa aqui, que está brilhando, você diz: ah, não tem nem comparação com a luz da lamparina. E você só sabe o que é bom quando você vai provar aquilo. Amém? Amém. E quando você estava lá naquela religião que adorava imagem, você achava que só porque falava em Deus, você achava que estava tudo bem. Mas um dia alguém chegou a você e pregou algo que tinha uma claridade maior, que tinha uma luz maior. Amém? E então você viu que, aí você olha para trás hoje e vê que aquela luz que você estava, ela era fraca. Você está vendo agora que agora você viu Jesus, você sentiu Jesus em sua presença, você está mais satisfeito. E você agora pensa: já pensou se eu ainda estivesse lá adorando imagem?
você entendesse que ainda tem mais luz para vir. Amém? Amém? Tem mais luzes. A luz vai até ser dia completo. É como romper da aurora. Amém. E você saiu do catolicismo, e aí você está aí com uma luz denominacional, talvez, né, uma luz protestante. Mas eu te digo que ainda o sol quer clarear mais em sua vida. Amém. E é exatamente o que eu vou falar agora. Amém. Se você prestar atenção nessa mensagem, você vai ver que o Evangelho ainda é mais claro do que você pensa. Você vai ver que o Evangelho ainda é mais resplandecente do que você pensa. Você vai ver que o Evangelho excede a luz do sol em sua força máxima. É luz perfeita. Amém? Então, a razão por que as pessoas param e se acomodam com aquela luz e dizem: aqui nasci nessa, eu morro nessa, e então perdem as próximas luzes. Mas a vereda do justo é como romper da aurora, que vai clareando dia após dia até se tornar luz completa. Amém? Então, primeira coisa, que eu vou mostrar uma luz que está aqui na Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus Cristo ensinou os discípulos assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bem, aí está uma luz, aí está um clarão. Agora, nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, e vamos ver o que diz o apóstolo Pedro. Vou começar do versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações. Ali estava uma multidão. Os apóstolos tinha descido o Espírito Santo sobre eles, e eles estavam tendo aquela alegria na presença de Deus do Pentecostes, e encheu de gente naquele lugar. Amém. E as pessoas desejaram a ter aquilo. As pessoas que estavam ali queriam ter aquela mesma coisa que eles tinham. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos que estavam ali isso aqui. Primeiro eu quero dizer uma coisa para você. Mateus capítulo 28, 19, onde Jesus diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso foi dito por Mateus. Jesus falou e Mateus escreveu. Amém? Amém? Foi Mateus que escreveu isso aqui, porque o Evangelho segundo São Mateus foi escrito por Mateus. Então Jesus falou e Mateus pegou a caneta e escreveu isso aqui. Mas nesse dia aqui de Atos 2, versículo 27 em diante, quando eles estavam no Pentecoste, a Bíblia diz que o povo perguntou a Pedro e aos demais apóstolos. Então Mateus estava lá também. Certo? Mateus estava lá. E então diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Veio uma preocupação. O que faremos, varões e irmãos? No verso 38, Pedro levantou e respondeu, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Agora Mateus
Mateus estava ali porque a Bíblia diz que estavam todos os apóstolos reunidos naquele lugar. Então Mateus devia ter levantado e dizer: peraí, Pedro, não foi assim que o mestre ensinou. O mestre ensinou, e eu escrevi no meu livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que o batismo é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E você, Pedro, está ensinando errado ao povo. Você está dizendo para arrependerem e serem batizados em nome de Jesus Cristo. Então aí há um confronto entre Mateus e Pedro, nesse caso, se ele tivesse levantado e dito isso. Mas Mateus não levantou e não falou nada. Aí vem a pergunta: Pedro deve ter errado, e Mateus, como ele respeitava muito Pedro, como Pedro era uma das colunas da igreja, talvez Mateus disse: o mestre mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora ele está dizendo que é em nome de Jesus, mas eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada, ele é um dos mais próximos do mestre. Não era isso. Não era. A razão disso, como a vereda do justo é o romper da aurora, e vai clareando dia após dia, vamos ler uma outra escritura para clarear isso aí, amém? Mateus capítulo 13, versículo 10 em diante. São Mateus capítulo 13, versículo 10 em diante. E cercando-se dele os discípulos, cercaram Jesus, os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse: eles cercaram Jesus e perguntaram: por que tu só fala por parábola? Por que não fala esclarecido para o povo entender, de uma forma que eles entendam? Ele respondendo disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quem são esses eles? Aqueles que não nasceram para crer no Evangelho. Porque como eu disse que é a luz da aurora, aí vem outra luz. Vamos para Efésios. Paulo diz que nós somos predestinados para receber o Evangelho. Amém? Ele estava dizendo aqui o seguinte: a vocês que são predestinados para receber o Evangelho, é dado a conhecer, é falado claramente. Mas a eles, aos outros que não é predestinado para receber, falo por parábolas. Agora vem aí a questão. Jesus disse: eu vim por entre as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Amém? Amém. Quer dizer que tem muitas ovelhas, mas ele veio só por aquelas que se perderam da casa do seu pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Vamos ler aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Eféso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E em São Mateus capítulo 13, versículo 10, Jesus diz: ele respondendo disse: porque a vós que são predestinados é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus, mas a eles, quem são esses eles?
Jesus olhou para os fariseus e disse: vocês são filhos do diabo. Os fariseus disseram: nós somos filhos de Abraão. Ele disse: não, vocês são filhos do diabo. Mas o que é isso? Jesus estava falando que eles eram filhos de Satanás porque ele estava com raiva? Não. Jesus estava falando que eles eram filhos de Satanás. Jesus estava mostrando que na terra estão os filhos de Satanás e os filhos de Deus. Em outro lugar ele falou da parábola do joio e do trigo, que estão tudo na mesma plantação. O joio é a semente ruim, o trigo é a semente boa, e estão juntos no mesmo mundo. Mas no dia do arrebatamento ele vai colher somente a boa. A semente má será lançada no fogo. E ele olhou para os fariseus e disse: vocês são filhos de Satanás. Em outras palavras, vocês são joio. Aleluia. Vocês são joio. E porque vocês não são filhos de Deus, vocês me rejeitam. Em outro lugar ele diz: os que são de Deus ouvem a palavra de Deus e obedecem. Os que não são de Deus não obedecem. Então isso esclarece que na terra estão as duas sementes: a semente maligna e a semente benigna. Amém? A semente maligna nunca entenderá a palavra de Deus. A semente benigna entenderá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glória a Deus. Então ele diz no versículo 11 de São Mateus capítulo 13: ele respondendo disse: porque a vós é dada a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles, que é o joio, não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Então por isso Jesus falava em parábola, para que só os seus eleitos entendessem, para que só as suas ovelhas entendessem. E em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz: para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedro não errou. Acontece que Pedro entendeu a parábola de Mateus 28, 19, porque Pedro era uma ovelha do rebanho de Jesus Cristo. Amém. Aí vem a revelação. Amém? Amém. Vamos aqui. Pai não é um nome. Pai é um título que é dado a alguém que é pai. Eu sou pai e filho ao mesmo tempo. Amém? Amém. Porque eu sou pai do William e filho do pastor Moro. Então eu sou pai e filho. Amém? Amém. Mas eu não sou duas pessoas. Eu sou uma pessoa com dois títulos, com dois atributos. Amém? Amém? Pedro entendeu essas coisas porque ele era eleito. E ele disse, Jesus disse para batizar em nome do Pai e do Filho. E ele sabia o nome do Pai e o nome do Filho. Vamos para Isaías capítulo 42, versículo 32. Melhor dizendo, Isaías 42, versículo 8. Vamos ver primeiro o nome do Pai. Depois nós vamos procurar o nome do Filho. Amém? Amém. É para batizar em nome do Pai. Aí então você tem que ir nas Escrituras e descobrir como é que esse Pai se chama.
para poder batizar no nome dele. Isaías 42, versículo 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Amém? Amém? Deus está dizendo: eu sou o Senhor e este é o meu nome. Amém? Amém. Agora, Isaías 47, verso 4. Isaías 47, versículo 4. Vamos ler. Diz assim: o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Vamos aí palmilhar das Escrituras para descobrir como é o nome do Pai. Isaías também, capítulo 48, versículo 2: e até da santa cidade toma o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, 3 versículos: Isaías 42, versículo 8, Isaías 47, versículo 4, e Isaías capítulo 48, versículo 2. 3 versículos dizendo que o nome do Pai é Senhor dos Exércitos. Amém? Bem, Pedro, quando Jesus disse para batizar em nome do Pai, ele deve ter ido em Isaías olhar como era o nome do Pai, né? Ele era eleito. Amém? Amém. Agora vamos descobrir como é o nome do Filho. São Mateus, capítulo 1, versículo 21. Isso aqui para nós é como o ABC. Amém? Amém. Mas a vereda do justo é como romper da aurora. Você conheceu o Evangelho, saiu do catolicismo e conheceu o Evangelho, e aí você está satisfeito. Mas não é só aí não, ainda tem mais luz. E aqui está começando a brilhar a luz para você. Amém? Amém. Amém. Vamos ver como é o nome do Filho. O nome do Pai já sabemos que é Senhor dos Exércitos. São Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, o anjo falando a Maria, e chamará o seu nome. Filho é o que ele é, mas ele tem um nome. Chamará o seu nome Jesus. Amém. Então a Bíblia diz que o nome do Pai é Senhor e o nome do Filho é Jesus. Agora, Cristo é a unção que estava nesse Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 36: a este Senhor, a qual vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, porque Cristo significa ungido. É a unção que estava sobre Cristo. Então, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é o nome de Deus. Amém. No princípio, os profetas queriam saber como era o nome de Deus. Encontramos no Velho Testamento Moisés, quando se encontrou com Deus na sarça ardente, ele disse: quando os filhos de Israel perguntar que Deus foi esse que me enviou a eles, qual é o teu nome, para mim dizer para eles qual é o nome? Então ali o nome de Deus ainda não estava formado, porque Jesus ainda não tinha se manifestado. Então Deus disse a Moisés: diga a eles que o eu sou te enviou a vós. E aí você vê que Deus vem de lá para cá. Mas quando Jesus manifestou, o mistério que estava oculto desde os séculos, disse Paulo, agora foi revelado aos cristãos. Agora ele revelou ao povo qual era o seu nome. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Este é o nome de Deus. Portanto, se Moisés soubesse disso, ele teria chegado ao povo de Israel e tinha dito: o Senhor Jesus Cristo me enviou a vós.
Mas naquele tempo ainda não tinha tido a revelação do nome, portanto ele chegou lá e disse: o eu sou me enviou a vós. Mas ele não disse o nome. Mas quando Jesus manifestou, completou aí o nome de Deus. E os apóstolos em Atos 2, capítulo 38, disse que era para batizar no nome de Deus, que é Senhor Jesus Cristo. E quando você é batizado no nome de Deus, você passa a ser de Deus. Quando uma mulher se casa e o sobrenome dela é tirado e colocado o sobrenome do seu esposo, ela passa a pertencer àquele homem. E a igreja do Deus vivo nesses últimos dias recebe o nome de Deus em seu batismo e então passa a ser totalmente dele. A vereda do justo está clareando, amém? Um passo a mais em direção à luz. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, amém? Os apóstolos criam que não há remissão de pecado em nenhum outro nome a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém. Só tem perdão de pecado no nome de Jesus Cristo. Aí você diz: então por que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e confundiu a gente? Ele falou por parábolas para só os eleitos compreenderem. E os eleitos apóstolos compreenderam e nos ensinaram a batizar em nome de Jesus Cristo e disseram: não há perdão de pecado em nenhum outro nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Atos 2, verso 37 e 39, eles batizavam em nome de Jesus. Atos 8, versículo 12 a 16, vamos ver. Atos 8, versículo 12 a 16. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregavam acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Filipe saiu pregando em Samaria, e o batismo que ele efetuava era em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia que para ser de Deus tinha que ser batizado no nome de Deus. Amém? E creu até o próprio Simão, que era um mago que tinha, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, melhor dizendo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então Filipe saiu batizando aquele povo em Samaria, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos vieram atrás, Pedro e João, colocando as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Amém? Agora, que coisa. Vamos aqui. Se você quiser entender o porquê que as religiões fizeram isso, porquê que as religiões não compreenderam a parábola de Mateus 28, 19 e estão batizando no nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você quiser compreender por isso, o porquê disso, ouça um CD nosso chamado Politeísmo, certo? Que você vai ver o porquê. Quando você é batizado no nome da Santíssima Trindade, você é batizado no politeísmo, que é a crença em mais de uma divindade. Você está no paganismo. Amém? Mas ainda há tempo de ser batizado em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus não é trino.
uno. Amém? Deus não é três pessoas distintas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Jesus é um Deus e o Pai é outro e o Espírito Santo é outro. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são atributos do mesmo Deus. Amém? Amém. Vamos para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Os judeus não criam que Deus era trino. Os judeus têm somente o Velho Testamento. E se você quiser saber como era no princípio, leia, observe a pregação dos judeus. Eles são contra essa doutrina de três deuses distintos. Eles sempre creram em um Deus. Os apóstolos eram judeus, e quando eles vieram, eles também não criam em três deuses. Eles criam que Jesus Cristo era Deus que desceu e criou uma carne chamada Jesus. E até eles chamaram de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eles criam que Deus tinha descido, criado uma carne e estava conosco na terra, andando no meio deles. Eles não criam que Jesus era outro. Mas vamos para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, para ver como era no princípio. De manhã nós vimos uma escritura que diz: no princípio não era assim, né? Então vamos ver como era no princípio. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe três deuses, não existe três senhores. Isto é politeísmo, é paganismo. Isso foi criado por Nimródio e estabelecido por Constantino no ano 325 da era cristã. Isso é paganismo no meio do protestantismo. E a Bíblia diz: sai dela, povo meu, corre do meio disso, venha para a Bíblia, que a Bíblia está dizendo que o batismo é em nome de Jesus Cristo e que Deus não é trino. Você sabia que um estudante da Bíblia fez uma pesquisa e ele encontrou, lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele encontrou 812 versículos onde a Bíblia diz que Deus é um só, e nenhum versículo dizendo que Deus é trino. Pois o povo crê que é trino, não crê que é um só, gente. 812 versículos dizendo que é um, e nenhum versículo dizendo que é trino. Pois eles creem que é trino e não creem que é um. Amém? Que foi? Amém. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja bem, porque é a luz do romper da aurora clareando em sua vida. Você pensava que já tinha tudo, mas agora você está vendo que tem mais luz aí, que a Bíblia ainda é mais rica do que você pensava. Amém? Então os judeus criam que Deus é um só. Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não há Deus fora do Senhor dos exércitos. Aí você diz: e Jesus? Jesus não é um outro Deus? Jesus não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Não, mas quem diz que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade foi as religiões, não foi a Bíblia. A Bíblia não diz isso. Então vamos falar com o próprio Jesus agora. Vamos pedir essa pergunta para Jesus lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Ele apareceu a João, e vamos aproveitar esse aparecimento dele a João, pedir licença entre a conversa dos dois,
e vamos dizer: Jesus, já que tu está aqui, queria te perguntar uma coisa. Lá no Velho Testamento, o Deus Pai diz que Ele é o primeiro e o último, e fora dele não há Deus. E nós cremos que tu é Deus. E agora nós queremos fazer uma pergunta. Então, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, Jesus diz assim: a Bíblia diz que João viu Jesus, e quando ele viu, cingido pelo peito com cinto de ouro, ele caiu como morto a seus pés. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mas o que é isso? Então tem uma contradição aqui, porque os protestantes creem que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ele está dizendo: não, eu sou o primeiro e o último. E no Velho Testamento, em Isaías capítulo 44, versículo 6, encontramos o Deus Pai dizendo que Ele é o primeiro e o último, e que fora dele não há Deus. Será que está em contradição? Não há nenhuma contradição. A resposta disso, irmãos, está em São João capítulo 10, versículo 30. São João capítulo 10, versículo 30. O discípulo Filipe estava confuso. Filipe estava ali vendo Jesus em sua frente, e ele disse: olha, Jesus, é bom te conhecer, muito bom, mas nós queremos também conhecer o teu Pai. Então diz assim, São João 10, capítulo 30. Vamos aqui. Melhor dizendo, São João 10, capítulo 30, ele diz assim: a resposta, porque o Pai no Velho Testamento diz: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não é Deus. E o Filho no Novo Testamento diz: eu sou o primeiro e o último. Aí você fica confuso. Os dois estão em contradição aqui. O Pai está dizendo que é o primeiro e o último, e o Filho dizendo que é o primeiro e o último, e fora dele não há Deus. A resposta em São João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Acontece que eu sou o Pai encarnado. Eu desci dos céus, eu sou o Pai, e aqui eu criei no ventre de Maria uma carne, estou dentro, estou no meio de vocês. Eu sou o Senhor dos exércitos encarnado. Eu e o Pai somos um só. Agora vamos para São João 14, vamos ver a confusão que Filipe fez. São João capítulo 14, versículo 8 em diante. Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe estava confuso. Ele disse: nós já vimos o Filho, já andamos com o Filho, já pregamos o Evangelho junto com o Filho. Agora queremos ver o Pai. Cadê teu Pai? Queremos ver o teu Pai. Então disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9, Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe? A vereda do justo é como romper na aurora. Talvez você não sabia que Deus e Jesus eram o mesmo, e você viveu a vida toda adorando três deuses da Santíssima Trindade, que os homens criaram. Isso não está na Bíblia. Mas agora aqui está a Bíblia dizendo. Veja bem, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco
e não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e que o Pai é em mim? Credes-me ao menos por causa das mesmas obras. Glória a Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível, disse Paulo. Com o Espírito Santo, que é Deus, é invisível, não pode ser visto pelos homens. Ele criou uma imagem e entrou dentro. É só isso que aconteceu. Não são dois deuses. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Agora, Jesus não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como as religiões dizem. Ele diz para João em Apocalipse 1,17: eu sou o primeiro. Guarde bem essa palavra, olha, eu sou o primeiro. Amém. A religião diz que eu sou a segunda pessoa, mas eu estou te dizendo que eu sou o primeiro e o último. Amém. 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 Veja a luz da aurora clareando. Jesus é o Deus Jeová encarnado. Amém. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 16. Vamos ver o que o apóstolo Paulo pensava sobre isso. Se nós cremos que Jesus é Deus, então temos que nos apoiar na Bíblia, porque os apóstolos têm que crer assim. Se não tiver na Bíblia é falso. O apóstolo Paulo diz, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, ele diz: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Paulo cria que Jesus era nosso Deus e Pai, mas a religião não crê assim. A religião crê que Jesus é um Deus, mas que existe o Pai eterno. Mas Paulo está dizendo: Jesus é nosso Deus e Pai. Amém? Glória a Deus. Segundo São Pedro, vamos ver o apóstolo Pedro. Segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Jesus era o Deus Jeová. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora, por que nós sabemos essas coisas? Por que foi revelada a nós essas coisas? Por que a luz da aurora está clareando mais e mais em nossas vidas? Porque nós temos um profeta. E a Bíblia diz que sem profeta o povo se corrompe. E a razão pela qual as denominações não sabem dessas coisas é porque elas não têm um profeta. E a Bíblia diz: sem profeta o povo se corrompe. Porque Deus fala ao profeta e o profeta fala ao povo. E nós temos que saber que Deus tem um profeta nesta era. Amém. Há uma promessa nos últimos dias que haveria um profeta. Agora, primeiramente, nós vamos ver uma coisa. Jesus disse em São Mateus, creio que é o capítulo 13. É melhor dizer, né? São Mateus capítulo 11, versículo 13. Vamos ler isso aqui. Jesus disse: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então alguém pode dizer agora: tá aí, você disse que tem um profeta nesses últimos dias, mas Jesus disse que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Está falando de João Batista, lógico. Mas aqui nós temos que ver uma coisa: ou realmente não tem mais profeta, ou então nós interpretamos errado o versículo.
Então nós vamos para Atos capítulo 11, que foi depois que Jesus disse isso, em Atos 11 versículo 27, depois que Jesus disse que a lei e os profetas profetizaram até João. Depois disso, em Atos 11 versículo 27, Jesus já tinha subido aos céus. Nós encontramos a escritura que diz: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. Amém. A Bíblia diz que veio profetas da Antioquia, e que um deles se chamava Agabo. Vamos também encontrar mais um versículo que fala sobre profetas, depois que Jesus falou aquilo sobre a lei e os profetas duraram até João. Atos capítulo 15 versículo 32 diz assim: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. Judas, não Iscariote, Judas e Silas, que também eram profetas. Aí então vem para Atos capítulo 11 versículo 13, onde Jesus disse: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Você diz: Jesus errou? Mais uma escritura parecida com São Mateus 28:19 e Atos 2:38. Jesus errou? Porque ele disse que os profetas e a lei duraram até João. Depois disso, quando ele subiu aos céus, os apóstolos escreveram o livro de Atos e disseram que na igreja de Antioquia havia profetas, e que um deles se chamava Agabo. E também disse que Judas e Silas eram profetas. Amém. Jesus errou? Então agora nós vemos o quê? Nós interpretamos errado este versículo. Quando nós pensamos que Jesus disse que não havia mais profeta, nós interpretamos errado. Se teve profeta então em Atos 11, 27, é porque interpretamos errado. Então temos que voltar àquele versículo e ver onde erramos. E nós entendemos errado, porque ele falou a lei e os profetas. Ele falou dos profetas da lei. Judas e Silas eram profetas da graça. Agabo era profeta da graça. Na graça também tem profeta, porque Deus fala com seus profetas. Já que sabemos que agora tem os profetas da graça, nós vamos agora descobrir que promessa é essa de um profeta nesses últimos dias. Deus prometeu de vir profeta nessa era que estamos vivendo? Prometeu. Zacarias capítulo 14 versículo 6 diz assim: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. É um dia que o povo nem é crente e nem mundano, não tem luz e nem trevas. É a mesma coisa que está em Apocalipse 3. Jesus disse para o povo deste tempo que estamos vivendo: vocês são mornos, não são nem quente e nem frio. E porque são morno, que não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Os crentes de hoje não são nem crente e nem mundano, e Deus está a ponto de vomitar de sua boca. Zacarias 14:6 diz: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém? Deus está prometendo que no tempo da tarde, quando os homens não teriam nem luz e nem treva, quando os homens estivessem nessa situação de mornos, apareceria uma luz. Amém. E é a luz da aurora que eu estou oferecendo a você. Amém. Que vem clareando dia após dia até se tornar luz completa.
no meio do mundo de religiões que estamos, que eles não são nem crente nem mundano, há uma luz, e aqui está essa luz através desse CD, a luz da aurora. Glória a Deus. Então aqui está a promessa de um profeta para os últimos dias. Jesus prometeu na vinda desse profeta. Mateus capítulo 11, versículo 13. Jesus disse assim: Mateus capítulo 11, versículo 13, ele diz que os profetas da lei, e a lei duraram até Jó, mas prometeu que, mas vemos em Atos que teve profetas, que foi Agabo e Silas e também Judas. E virá profeta nos últimos dias, e esse profeta virá antes da destruição do mundo. Mateus capítulo 17, versículo 11. Mateus 17, versículo 11 diz: E Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Deus usou a mesma virtude de Elias 3 vezes. E nesses últimos dias está suposto a usar uma 4ª vez. A primeira vez que Deus usou Elias foi o Elias Tesbita, o homem que combateu contra Jezabel. Depois uma carruagem de fogo levou ele ao céu. Ele jogou a capa, e Eliseu recebeu o mesmo espírito, a virtude em porção dobrada. E agora o Elias passou a habitar em Eliseu. Depois foi prometido em Malaquias capítulo 3 que Deus enviaria o anjo diante da sua face. E João Batista foi esse anjo. Jesus disse: se querem saber, o Elias que havia de vir era João Batista. Então Deus usou o Elias Tesbita, Deus usou o Eliseu com o mesmo espírito de virtude de Elias, usou o João Batista com a mesma virtude de Elias. Mas em Malaquias capítulo 4, versículo 5, Deus prometeu de novo que antes da destruição deste mundo, veria de novo à terra um homem com a mesma virtude de Elias. Para quê? Para restaurar o povo, para clarear uma luz, porque esses dias seria nem luz e nem noite, seria um dia conhecido do Senhor. Zacarias 14, 12 diz que não seria nem luz nem espessa escuridão, mas no tempo da tarde haveria luz. Malaquias 4, verso 5: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você diz, ele está falando de João Batista? Não, João Batista veio e o grande e terrível dia do Senhor não veio. Jesus disse que João Batista, a promessa da vida de João Batista está em Malaquias 3, não Malaquias 4. Vamos ver isso? Ele disse: porque este, eu creio que está em Mateus capítulo 11, versículo 4 a 11. Mateus capítulo 11, versículo 4 a 11. Ele falando de João Batista, ele disse: e Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que ouvi e vês. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas reais. Mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo, eu, e muito mais que um profeta, porque este é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Agora, se você ver, ele estava citando um versículo. E que versículo é esse? Malaquias capítulo 3 diz:
eis que envio o meu anjo diante da minha face. Amém. Jesus não disse, este é aquele que está escrito em Malaquias 4, verso 5. Não, ele disse, este é o que está em Malaquias 3. Eis que diante da tua face envio o meu anjo. Então João Batista é o Elias de Malaquias 3. Mas há uma promessa em Malaquias 4, verso 5, para a vinda do Elias novamente, para esses dias que estamos vivendo, que é antes do dia grande e terrível do Senhor. Malaquias 4, verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Amém. E este anjo que veio nesses últimos dias, este Elias, foi ele quem trouxe esta luz que estamos pregando. Porque quando ele chegou, estávamos vivendo nas denominações onde não era nem crente nem mundano, vivendo num dia conhecido do Senhor, que não era nem treva nem luz, mas no tempo da tarde houve luz. Quando este Elias raiou sua luz, houve dia completo em nossas vidas, a luz da aurora brilhou completamente. E aqui estamos pregando a mensagem do Elias. E você precisa saber quem é este Elias. Mas como você vai saber quem é esse Elias? Ele veio e nos ensinou dizendo, o profeta, quando ele prega uma mensagem, quando ele faz uma profecia, se aquilo não se cumprir, ele é falso. Em outro lugar ele disse, para você saber se um profeta é verdadeiro, você vai ver o que ele prega. Se o que ele prega bate com as escrituras, então ele é verdadeiro. Se o que ele prega está fora das escrituras, então ele é falso. Amém? Há uma denominação que diz que veio à terra, baseado no mesmo versículo que cremos, Malaquias 4, 5, que veio também à terra, mas não é um profeta. Há uma profeta chamada Ellen Goldwhite. Mas o que eu disse há pouco, iguale com as escrituras. Se estiver fora das escrituras, é falso, porque as escrituras não dizem, eis que enviarei a profeta Elias. Diz, eis que enviarei o profeta Elias. Em outro lugar, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, o apóstolo Paulo diz, a mulher esteja calada na igreja e não vos é permitido ensinar. E se querem aprender alguma coisa, aprenda em casa com seus próprios maridos. E se há uma profeta, então ela veio ensinar, então ela está contra as escrituras. E se não está batendo a favor das escrituras, e se está batendo contra as escrituras, então é falso. Mas eu apresento a vocês o profeta Elias, que foi prometido em Malaquias 4, verso 5 e Zacarias 14, 6. William Marion Branham, nascido em Kentucky, nos Estados Unidos, numa pequena cabana. Na manhã do seu nascimento, uma luz raiou na janela do quarto. E quando ele tinha aproximadamente 12 anos de idade, ele foi buscar água no seu poço. E quando ele vinha, começou um redemoinho na árvore. E uma voz falou da árvore, dizendo para ele, nunca bebas, nem fuma, nem prostitua. Não contamine o teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho uma obra a fazer em ti, quando estiver de maior idade. E quando ele tinha a idade de 33 anos, ele estava batizando as pessoas lá no Rio Ohio, nos Estados Unidos. Ele estava batizando as pessoas em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma luz explodiu nos céus e disse, assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém. E então, aquela coluna de fogo sobre a cabeça dele acompanhou ele em todo o ministério, provando que ele era o Elias para esse dia. Amém. Agora, para entender mais e para ver o ministério desse homem, como Deus usou ele, como foi a sua vida, eu aconselho você a ouvir e assistir o DVD O Fundo Clama ao Fundo. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui eu encerro esse assunto, deixando aqui para que você assista o DVD O Fundo Clama ao Fundo, aonde você vai ver este homem fazendo aquilo que foi prometido que o Elias faria.
orando pelos enfermos, câncer caindo no chão e pregando esta mensagem da luz do entardecer. A vereda do justo é como o romper da aurora que vai brilhando dia após dia. Amém? Até se tornar luz completa. Oremos e encerramos. Senhor Deus e Pai Celestial, a nossa parte é pregar a Tua palavra. Atingir a semente é negócio Teu, Senhor. Senhor Deus, nós encerramos no nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe estas pessoas. Que o Senhor abençoe este que ouve o disco nesta hora, nesta sala ou nesta igreja, ou seja onde for. Pai Celestial, que a luz do entardecer que brilha nas trevas e clareia e extinta a luz do sol, brilhe nesta vida e faça ele ver que o Evangelho é como o romper da aurora que vai clareando dia após dia até se tornar dia completa. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós entregamos em Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Que Deus